Como Deus enxerga a inocência do nosso coração. Hoje eu me peguei aqui pensando e lembrando, das crianças. Olhar para uma criança é contemplar uma das maiores obras-primas da criação de Deus, não é? Elas trazem nos olhos uma pureza que o mundo com o tempo tenta desgastar. A inocência de uma criança não é falta de conhecimento, mas sim a ausência de malícia. Elas não guardam rancor, não alimentam orgulho e sabem recomeçar uma amizade, um sentimento simples com um sorriso. O próprio Jesus compreendeu a magnitude dessa pureza e nos deixou uma advertência e um convite em Mateus 18:3. Em verdade vos digo que se não vos converteis e não vos fizeste como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, nota que Jesus, ele admira um coração igual de uma criança inocente. Por que o mestre usou a criança como padrão para o reino dos céus? Porque o coração de uma criança é ensinável e totalmente dependente. Uma criança confia no pai sem questionar como o alimento vai chegar à mesa. Ela simplesmente crê, ela confia que o pai vai alimentar. No Salmo 127:3, a palavra nos lembra: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Eles são herança divina, porque carrega a essência daquilo que Deus deseja que nós tenhamos a capacidade de amar, sem máscara, perdoar rapidamente, viver sem o peso da ansiedade. A infância infantil nos ensina que para sermos grandes diante de Deus, precisamos aprender a ser pequenos diante dos homens, ser humildes, E, no entanto, viver em um mundo decaído exige de nós uma postura de guardiões dessa pureza. Jesus foi categórico ao defender os pequenos em Marcos 10:14. Deixa vir a mim os pequeninos e não os impeça, porque tais é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Não impedir as crianças de ir a Jesus significa também proteger seus olhos, seus ouvidos e seu coração das corrupções desse século. É o nosso dever zelar para que a infância continue sendo esse solo fértil, genuíno, de alegria e pureza, Que possamos olhar para as crianças hoje, não apenas como o futuro, mas como o espelho daquilo que precisamos voltar a ser diante de Deus. Que a pureza delas nos inspire a limpar nossas próprias vidas de toda malícia, orgulho, incredulidade, ruindade, maldade. Sejamos adultos na maturidade, mas mantenhamos sempre o coração de uma criança diante do Pai, diante de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida e guarde a infância das nossas crianças e os nossos corações, fazendo ele como um coração de criança. Até o próximo vídeo.